pessoa se você não conversa com ela. A nossa vida com Deus é a mesma coisa. Não tem como você conhecer a Deus se você não falar com Ele. E não tem como você saber dele se você não ouvir a Ele. E a forma de nós escutarmos é na palavra dele. Nós oramos e Ele fala através da palavra. Mas sem esse acesso, sem esse contato, sem essa disposição nossa, não existe como Deus falar conosco. Precisa haver uma abertura da nossa parte. Amém? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você precisa criar isso com Deus. Se você ainda não conversa com Deus, eu te convido a passar a conversar com Ele hoje. A oração, ela precisa ser feita, antes de tudo, com fé. Você precisa acreditar em quem? Para quem você está orando. Você precisa ter fé, você precisa ver, sentir e entender que para quem você está orando é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode fazer todas as coisas, o Deus que enviou o seu único filho para morrer ali naquela cruz do Calvário. Essa tem que ser a nossa primeira atitude, ter fé. Lá em Tiago, no versículo 5:15, a oração feita com fé curará os doentes, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, Ele perdoará. A oração, através da oração, Ele nos perdoa. Como que eu vou saber se alguém aqui está com problema se não me disser? Não tem como. Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, sim. Mas Ele nos criou, irmãos, desde o jardim do Éden para ter um desenvolvimento, um relacionamento com o ser humano. Deus, Ele andava com Adão, Ele tinha uma intimidade com Adão. Mas por causa do pecado, nos separou do Senhor. Mas Deus, Ele procura, desde a criação do mundo, ter uma relação com o ser humano. Então, nessa manhã, eu queria que você pensasse como é que está o seu relacionamento com Deus. Eu sei que talvez tem pessoas aqui que oram constantemente, que têm uma vida de oração, mas talvez tenham pessoas aqui que só oram no meio da multidão, que não tem aquela constância em oração. Eu quero te convidar nessa manhã a mudar a sua atitude, porque não é suficiente no meio da multidão. Nós precisamos buscar a Deus no nosso sozinho, no nosso particular. Jesus nos ensinou uma oração e falou: olha, não fica gritando para todo mundo, não. Vai para o seu quarto. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória! O secreto com Deus é maravilhoso. O secreto com Deus é lindo. Houve sim o Pentecoste, irmãos, todo mundo sabe, mas o secreto, irmãos, quando tem o secreto, quando você está ali, é só você e Deus. É só você e Deus, não adianta você esconder nada, você não tem como esconder nada. A Bíblia fala que não adianta você se esconder, você pode se enfiar debaixo da terra, você não se esconde de Deus, não tem como. E é ali onde você pode se esvaziar. Esvaziar da sua religiosidade, esvaziar do seu achismo, esvaziar de tudo, porque Ele te conhece no seu profundo, Ele te criou, Ele sabe tudo, o seu DNA, os fios do seu cabelo, Ele te conhece. Então é bobeira você achar alguma coisa perante Deus. Ali no seu secreto é o momento que você tem que se esvaziar. Jesus ensinou também sobre a questão de quando você for orar, você não pode ter soberba. Como aquele... Só um minutinho. A parábola do fariseu e do publicano. Que aquele fariseu, ele gritava: Senhor, eis que eu não sou como esse publicano, como esses pecadores. Eu te louvo porque eu sou melhor. A Bíblia dá algumas versões que falam que ele orava de si para si mesmo. A recompensa dele já estava ali, né? Ele se achava. Mas
O publicano, ele batia a mão no peito e falava: Deus, eu não sou digno. Eu não sou digno. É no seu secreto, irmãos, que Deus vai moldar o seu caráter, que Deus vai moldar a sua estrutura, que vai te capacitar para você vencer as suas batalhas. Tem coisas que não é para ser dita em público, é coisas para ser dita no secreto. Tem coisas que você não pode sair falando por aí, tem coisas que é só Deus que pode saber. Aleluia. Tu és fiel, Jesus nos mostra como orar. Para a gente não ser como os hipócritas que apareciam em pé nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas, para serem admirados pelos outros. Fica gritando. Eu imagino os fariseus na época gritando e querendo aplausos. Né? Como ela disse, quem tem Jesus não precisa disso. Só o amor dele, só a admiração dele, saber o que ele pensa ao nosso respeito. Eu fico impressionado com a passagem de Jó, irmãos. Aquela passagem me encanta muito. Deus chamou Satanás e falou assim: você viu meu servo Jó? Eu imagino que Satanás chega para Deus e fala para todo mundo: olha lá, seu filho está aprontando todas lá. Ó. Satanás é o acusador. Mas Deus chegou para ele e falou assim: vem cá, você viu o meu servo Jó? Você consegue ver ele lá? Ele é íntegro, correto, eu tenho intimidade com ele. Irmãos, o que Deus tem falado para Satanás a nosso respeito? O que Deus tem falado para Satanás? Você viu meus servos lá me adorando? A família Betel, juntamente com outros irmãos, me adorando lá embaixo? Você viu? Eles estão com uma vida de oração. É isso que Deus tem que falar. É isso que nós temos que mostrar. Tirar suspiro de Deus e falar: que orgulho. Meu filho está perseverando na minha presença. Meu filho está perseverando em oração. Muitas vezes nós vemos pessoas desanimando em meio à oração por causa de situações da vida, porque não conseguiram o que queriam ou o que precisavam. Porque Deus também fala não em oração, irmãos. Eu já recebi muito não de Deus em oração. Eu recebi muitos não de Deus na minha jornada. Mas os não de Deus me edificaram. Os não de Deus me fizeram crescer. Os não de Deus me trouxeram até aqui onde eu estou hoje. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus seja louvado. A Bíblia também nos diz que a oração deve ser fervorosa e perseverante. Então Jesus, lá em Lucas 18, 1-8, diz: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhes: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente ele disse assim: embora não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que o diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo os que esperam. Acaso o Senhor não vai atender se nós permanecermos de dia e de noite? Irmãos, eu sei que talvez esse tema da oração seja um pouco difícil, porque eu acredito que todos aqui oram. Eu acredito que todos aqui têm uma vida de oração. Aleluia. Mas se Deus está nos despertando nessa manhã para uma vida com Ele, todos os dias, em perseverante oração,
é porque nós precisamos ouvir e entender que não é por causa dos fins dos tempos. Eu vejo muitas pessoas preocupadas. Está vindo o fim dos tempos, está vindo gente se apavorando, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Aqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, não serão abalados. Se nós estamos em oração, se nós estamos em súplica, nós não vamos ser abalados. Não há nada que aconteça nesse mundo que venha nos abalar. E eu quero te encorajar nessa manhã a isso, a entender a importância da oração. Você só vai alcançar a sua vida com Deus se você estiver nesse lugar, nesse ambiente. A Jéssica sem oração é uma pessoa completamente diferente das que vocês estão vendo aqui. É arrogante, é prepotente, se acha melhor do que os outros. A Jéssica sem oração não é ninguém. Sabe por quê? É o velho homem. Você sem oração, você não vale nada, irmão. É verdade, Deus. Você sem oração não é ninguém. Não adianta existir aqui Não adianta, irmãos. Eu sem oração, eu sei que eu não sou nada. E eu falei, Deus, é isso mesmo. E eu tenho certeza de que Deus quer te levar num lugar tão profundo com Ele, de conhecimento, de conhecermos a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Aleluia. E eu coloquei algo aqui. Glória a Deus. Não existe transformação de vida se não houver oração no particular. Verdade, Deus. As orações que a gente faz na segunda-feira, elas são maravilhosas, eu procuro ir sempre. Mas só ela ali não resolve. Só ela ali não adianta. Eu não sei se né, quem tem um momento dele com Deus, o período que tem, que isso aí é cada um com Deus. Mas se eu não levantar de manhã, não tiver aquele momento com Deus, o meu dia dá tudo errado. Desanda tudo. Então você sente um vazio. Né? A gente sente um vazio dentro da gente, faltando algo. E às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho tempo. Esse lugar aqui parece que tem 12 horas, não parece que tem 24. Passa tão rápido. Não parece que tem 24 horas. Parece que tem 12. Você corre, não dá tempo de fazer tudo. Mas 5 minutos, 10 minutos que você tira com Deus, não é tempo perdido. Nós ganhamos tempo. Nós ganhamos o nosso dia quando nós dobramos o nosso joelho, entregamos para Ele tudo, todo o nosso dia. A oração do Pai Nosso fala, o pão de cada dia nos dá hoje. Então, é de hoje, irmãos, não é de amanhã. A oração ela não é acumulativa, ela não é é todos os dias. É todos os dias, orar sem cessar. Orar sem cessar. E não existe nada que Deus não responda. Ele pode responder positivo ou negativamente, mas Ele vai responder. E até o silêncio de Deus é uma resposta, irmãos. Até o silêncio de Deus é uma resposta. Então, eu queria que você entendesse que você precisa ter o seu particular com Deus. Que você precisa ter a sua vida com Deus. Para que quando chegar o dia mau, você ter força para lutar. Porque o dia mau chega para todo mundo. Para os bons, para os maus, para todos. Mas aquele que está firmado na rocha, não tem dúvida que a solução vem junto, que o escape vem junto. E eu quero te encorajar nessa manhã a colocar isso no seu coração. Tem uma frase do pastor que eu gosto muito, do pastor Lucinho Barreto. Ore a Deus como disciplina, até que se torne prazer. Você tem uma disciplina na sua vida. Ore como disciplina. No início, irmãos, para começar a orar não é fácil não.
Quando a gente para de orar, depois você volta a orar, não é fácil. Mas quando você entra na presença de Deus, tem dia que eu entrava na presença de Deus, tinha dia que era rápido, mas tem dia que eu perco a hora. Eu não estou vendo nenhuma. A gente não vê mais a hora, porque aquela presença é tão maravilhosa, irmãos. Aquele lugar ali, e eu falo com Deus, Deus, eu não quero mais sair daqui. Mesmo quando você tem os seus afazeres, o seu pensamento está ligado no céu. Eu tenho uma outra passagem, um exemplo de Daniel, e eu falo, meu Deus, aquele menino foi fantástico. Eles tentaram arrumar alguma coisa para falar dele, não conseguiram, fizeram um decreto para não orar. O que Daniel fez? Foi orar. Gente, um negócio quando falou isso, falou assim, eu estava lendo, assim, o Espírito Santo de Deus falou, quantas pessoas perdendo tempo, brigando umas com as outras, dentro da igreja, querendo ter razão. Daniel tinha tudo bem lá no rei da ilha, falou, o que é? Isso está errado. Esse negócio está errado, irmãos. Para de querer provar para alguém que está certo, que está errado, vai para o joelho orar. É isso aí. Para de querer ter razão. Verdade, Deus. O Deus que vê todas as coisas, Ele não está oculto a ninguém. Aleluia. Verdade. Daniel, ele tinha a prática, ele tinha costume de orar 3 vezes ao dia, irmãos. Era costume de Daniel. E ele não parou de orar porque mandaram ele orar. Parar de orar. Ele não parou. Aleluia. Tem gente que para por qualquer coisa de orar, irmãos. Porque falou mal de mim, não quero mais ir à igreja, não vou mais orar, irmãos. Nós temos que confiar nesse Deus que nós servimos. Deus, Ele quer criar uma intimidade conosco. Eu fico encantada com Daniel. Ele decidiu, a princípio, não se contaminar, porque ele sabia o Deus que ele servia, irmãos. Deus não pediu nada para ele, não. Ele sentiu, ele desejou aquilo. Falou, eu não vou trocar a minha vida com Deus por causa disso aqui, não. Glória a Deus. Não troque o seu período com Deus por nada nesse mundo. Não troque a sua vida com o seu pai. Eu falo isso com os jovens, quando eu dou aula para os jovens, eu falo, gente, a gente é muito hipócrita. A gente quer passar uma eternidade com Deus e não tira 5 minutos com Ele por dia. Como que nós podemos ser assim, irmãos? É lindo estar todo mundo aqui reunido. Eu não sei na vida de ninguém, eu não sei do meu marido. Eu não sei na vida de mais ninguém aqui. Eu não sei se você ora, se você deixa de orar. Eu não vim aqui para acusar ninguém, mas eu vim aqui na certeza de que tem pessoas que precisam ouvir isso. Volta a orar. Se você ora, ore mais. Eu tenho essa certeza, irmãos, porque eu não vim aqui trazer nada de mim mesmo. Eu falei, Deus, se não for para trazer algo da tua parte, não deixa eu ir. Não me permita pisar naquele lugar. Não me permita falar o que não me convém, que é a Jéssica que vai falar. Fala o que o Senhor quer falar. E nem o que ninguém quer ouvir. Eu vim falar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E na palavra do Senhor está me dizendo, orai sem cessar. O que eu vim trazer aqui é algo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Porque quando eu cheguei ontem, no meu lugar, que eu comecei a orar, irmãos, vocês não têm noção do que eu passei durante essa semana. Foi muito difícil. Todo mundo chegava para mim e disse, ei, já está tranquilo? Eu falei, misericórdia, irmão, tranquilo de quê? Eu estou apavorada. Eu tenho costume de falar para muita gente, se vocês me dão um negócio aqui para ler, eu leio. Mas isso aqui não é brincadeira, não. Aleluia. Isso é coisa séria. E eu tenho temor por isso aqui. Tenho temor pelo meu Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou. E de onde o diabo queria me levar. E Ele me livrou. Muitas vezes Deus nos traz. E isso, irmãos, não é para você ver de onde Ele te tirou. É para que você entenda que quem te resgatou
Foi o amor dele. Foi a graça dele. Eu queria que nessa manhã você fechasse os seus olhos. Eu não vou me estender mais. Graças a Deus. Aleluia. Graças nós te damos, Senhor. Glória. Aleluia. Peço o teu poder. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Guarda a tua igreja. Nós estamos no início do ano, irmãos. Muita gente faz promessa de um monte de coisa, de dieta, de academia. Eu quero te encorajar a fazer sobre a oração. A leitura bíblica, o jejum. Claro que uma coisa sempre vai puxar a outra. Se você orar, você vai sentir desejo da palavra. Se você vai sentir o desejo da palavra, automaticamente você vai querer jejuar. Eu queria que você fechasse o seu olho nessa manhã. Eu queria te trazer a esse lugar de adoração, de oração, e que você entendesse que a oração ela tem muito poder. Na intercessão, na oração sozinho, dentro da sua casa, onde ninguém mais te vê. Uma frase que eu escutei: a pessoa mais sozinha no mundo tem 3 pessoas com ela: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você não está sozinho nessa vida. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo com você. Eu queria que você fechasse seus olhos e falasse, fizesse esse compromisso com o Senhor. Deus, eu quero ter uma vida de oração. Me desperta para orar mais. Me desperta para te buscar mais, para que eu possa conhecer mais do Senhor. Para que eu possa entender os teus projetos, aquilo que o Senhor quer para mim. Deus tem projeto para cada vida que está aqui. Mas Ele quer ouvir a sua voz. Deus está com saudade de ouvir vozes aqui. Talvez tenha muito tempo que você não fala com seu pai. Talvez tenha muito tempo que você não fala com Ele. Abra a tua boca, começa a adorar a Ele. Começa a dizer a Ele que Ele é maravilhoso.